Bom dia a todas e a todos. É grande satisfação que nós começaremos mais uma edição das Quartas Sociológicas. Nessa edição, no dia de hoje, nós contamos com a presença do professor Alessandro André Leme. Professor Alessandro Leme, que é um egresso aqui da casa, né, que fez graduação aqui conosco, graduação em Ciências Sociais, depois fez o seu doutoramento na Unicamp, fez seu pós-doutorado na Unicamp também, e hoje é professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, e também é professor do Programa de Pós-Graduação de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, e é vice-coordenador, né, do Programa de Pós-Graduação de Sociologia da UF. O professor Alessandro Leme trabalha já há bastante tempo com a temática do desenvolvimento, no campo da sociologia do desenvolvimento, tendo feito estudos sobre agências regulatórias, em particular estudou também o processo de privatização do setor elétrico no Brasil, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e já há algum tempo vem se dedicando mais ao campo do debate sobre desenvolvimento, vem se dedicando mais ao campo do pensamento social brasileiro. E hoje, ele nos traz uma apresentação que é intitulada A Sociologia do Desenvolvimento de Fernando Henrique Cardoso nas décadas de 60 e 70, Circulação e Protagonismo. Então, eu passo de imediato a palavra ao professor, reiterando o nosso agradecimento por sua presença. Fique à vontade, professor. Bom dia. Agradeço, em nome do Rodrigo, todo o programa, os professores o convite por estar aqui nesta quarta sociológica. Conforme já anunciado, eu sou formado pela casa. Mais do que isso, a UFSCar é a universidade pela qual eu me identifico. Então, do ponto de vista da minha identidade enquanto sociólogo, aqui a minha referência, ainda que tenha passado posteriormente por outras universidades, a Unicamp, que eu tive um processo de formação maior, fazendo doutorado e pós-doutorado, e algumas outras atividades de pesquisa depois no exterior, com mais peso aflaxo no Chile e na Argentina, e Autônoma de Madrid, em Canto Branco, na Espanha. A minha trajetória dentro da sociologia do desenvolvimento, ela me levou a uma possibilidade de tratar, e por enquanto tenho feito isto, duas linhas relativamente autônomas de pesquisa, mas com um diálogo analítico muito forte, que acerca do desenvolvimento, ou das questões que envolvem o desenvolvimento, eu tenho pesquisado nos últimos 9, 10 anos, desde quando eu me institucionalizei enquanto professor da Universidade Pública, primeiro na Federal de Uberlândia e posteriormente na Federal Fluminense em Niterói, onde uma parte da pesquisa e o tema que eu trouxe hoje, o debate, está nesse escopo que dialoga com a sociologia política, o campo do pensamento, a sociologia do desenvolvimento, onde a minha preocupação é trabalhar com autores, instituições, adentrar em metodologias de pesquisas não muito usuais, ou ao menos não hegemônicas dentro da sociologia, que são os acervos, os arquivos, esse tipo de material como fonte de recurso, e não só no Brasil, como no exterior, onde tive a oportunidade de passar para fazer as investigações. E por outro lado, eu não abandonei as minhas pesquisas de base, digamos assim, empírica e mais hard na sociologia do desenvolvimento, por assim dizer,
que foram as pesquisas que eu fiz voltada para o setor elétrico e que eu ampliei por uma escolha, por uma perspectiva de carreira. Eu não queria ser aquele pesquisador que só sabe falar do setor elétrico, até porque os sociólogos que falam do setor elétrico são tão poucos no Brasil, que, enfim, já conhecia todos. Então eu ampliei o escopo para outras instituições. A minha ida para o Rio me levou também ao BNDES, inclusive recentemente defendi uma dissertação de mestrado que fez uma análise de toda a burocracia do BNDES, como que quais escolas a burocracia, ou seja, o corpo burocrático do BNDES, aonde que eles estudaram, qual a formação deles, um pouco esse mapeamento burocrático para ter um pouco esse perfil. E recentemente também estou como aluno estudando o caso de Mariana, da barragem, porém não pelos conflitos ambientais, que já há muita pesquisa. Nós estamos adentrando para pegar os conflitos no âmbito do Estado, ou seja, você tem uma agenda de desenvolvimento onde o setor de mineração, como elétrico, entre outros, faz parte dessa agenda e não é de hoje. Se nós pegarmos num passado não muito longínquo, por diferentes caminhos, por diferentes planos, ou a própria Aliança para o Progresso, há uma ideia de que determinados setores infraestruturais seriam estratégicos para a dinâmica, a modernização, enfim, dos países de capitalismo tardio ou subdesenvolvido, enfim, aí há diferentes conceitos pelos quais podemos operacionalizar. Então, olhar os problemas do desenvolvimento a partir dos conflitos, tendo o Estado como um ator, vincular esses conflitos, é algo também dentro do rol dos meus interesses. Então, dentro dessas duas linhas, uma que me leva às instituições, a setores específicos como o setor elétrico, ou o BNDES, ou o setor mineral, etc. e tal, tem esse campo que aí ele trabalha com outra metodologia, com outra pesquisa, eu vou comentar com vocês, com acervos e outras questões vinculadas ao campo do pensamento, mas tendo uma unidade de análise que é sempre a chave do desenvolvimento. Eu vou comentar algumas coisas, mas o próprio conceito de desenvolvimento é um conceito relativamente complexo para se tratar na sociologia, e não há um consenso com relação à compreensão do que vem a ser o desenvolvimento, ou as estratégias para o desenvolvimento, ou o desenvolvimentismo, e como que você problematiza os autores dentro dessas chaves. Então tem todo um campo também epistemológico, como a própria ciência, a sociologia em particular, cria os seus conceitos e operacionaliza esses conceitos para explicar ou compreender um determinado fenômeno, ou uma determinada transformação, ou uma determinada dinâmica da sociedade brasileira. Então é um pouco isto que, para a atividade de hoje, eu trago. E aí o Fernando Henrique, nesse sentido, é muito mais um contexto para eu falar de um problema e de uma questão que eu acho relevante sobre o desenvolvimento, principalmente dos anos 50, 70, do que propriamente fazer uma incursão mais analítica, conceitual do Fernando Henrique. Eu tenho, inclusive, algumas coisas publicadas. Se quem tiver interesse depois em tentar buscar algo mais analítico em termos de discussão conceitual, tem um artigo que eu publiquei na Revista Mexicana de Sociologia, que eu faço uma discussão teórica mais metodológica, aí algo de fundo teórico mais denso, inclusive, sobre o Fernando Henrique. A escolha dessa revista mexicana foi proposital, porque foi uma revista muito importante para o debate sobre o desenvolvimento nos anos 70. Mas é isso, então deixa eu comentar um pouco qual é a proposta a ser trabalhada com vocês na atividade de hoje. A ideia de que há uma sociologia do desenvolvimento do Fernando Henrique nos anos 60 e 70, evidentemente que é uma proposta do pesquisador, no caso o Alessandro. O Fernando Henrique, imagino que aqui todo mundo já tenha tido contato, ele vem
uma escola, por assim dizer, também não é consenso com relação a essa afirmação, mas vamos a princípio, para não ficarmos só nas polêmicas, compreendermos que há um marcador vinculado à institucionalização das ciências sociais no Brasil, de uma escola em particular, chamada Escola de Sociologia Paulista, Escola de Sociologia da USP, em torno do Florestan Fernandes, que tem um marcador importante nos rumos e nas escolhas que a sociologia faz, tanto de escolhas de objetos, de empreitada em temáticas ou questões internacionais, como vínculo com as diferentes questões do projeto Unesco, ligadas às questões raciais, agricultura, entre outras mais. Então, poderíamos pegar essa ideia, essa base de sociologia, Escola de Sociologia Paulista, e nesta compreensão desta sociologia paulista, digamos assim, dessa construção do Florestan Fernandes, o que se percebe na leitura dos textos, e aí tanto textos do Florestan Fernandes como o texto do Fernando Henrique, é que eles estavam fazendo uma sociologia. Mais do que isso, que eles estavam fazendo uma teoria sociológica. O objeto poderia ser o mais diverso possível: o desenvolvimento, a educação, a urbanização. Então essa dimensão de especialidade, tal qual nós compreendemos hoje como uma especialidade autônoma, independente, com métodos próprios, com bibliografia própria, quer dizer, o pesquisador que vai para a sociologia urbana numa matriz francesa, ele nem dialoga com a sociologia urbana que está no debate americano ou inglês e por aí vai. Essa ideia é uma ideia que ganha mais força e densidade em meados dos anos 70 para frente, mais ou menos, se pegarmos um corte histórico, a partir de 74. Até então é um corte muito voltado na sociologia, na teoria sociológica, tratando esses objetos. Então a ideia de constituir uma sociologia do desenvolvimento no Fernando Henrique é um ato nesse sentido arbitrário do pesquisador Alessandro, para pegar uma produção dele que eu estou reconstruindo a partir do próprio acervo do Fernando Henrique, com relação às diferentes maneiras ou diferentes questões pelas quais ele tratou o tema do desenvolvimento, que por sua vez se insere numa outra chave maior que nós vamos ver, que é a chave da mudança social. Então, se nós pegarmos as características que fundamentariam esse debate, no qual Fernando Henrique, mas também Yanni, Hélio Jaguaribe, Celso Furtado, Sunkel e vários outros latino-americanos, é a chave da mudança, da industrialização e da marginalidade social. A marginalidade é um conceito complexo, ainda mais nos dias de hoje, onde as especializações, os avanços da temática constituem formas de tratamento e conceituais bastante diversos. Ainda ontem mesmo o programa contou com a apresentação de 2 livros que exploram não mais o conceito de marginalidade, etc., mas trabalham com a ideia de favela. Esse é um conjunto de questões, o professor Gabriel, o professor Daniel, etc. e tal. Mas entre os anos 50 e 70, a ideia de marginalidade social, ela está muito vinculada aos processos que marcam, entre outras coisas, a grande taxa ou incidência da exclusão dos processos de não integração de fração expressivas de populações, tanto no urbano quanto no rural brasileiro. Então é uma chave que está posta, e há múltiplas apostas com relação a isto. Em algum momento da apresentação eu comento alguma coisa com vocês. Então, dentro dessas 3 chaves interpretativas, digamos assim, a chave da mudança, a chave da industrialização, a chave da marginalidade, nós podemos fazer um mapeamento do estado da arte de múltiplas abordagens no campo sociológico, no campo da economia política, ou diferentes outras questões. Então você pode pegar um debate cepalino, de centro-periferia, ou um debate da sociologia da modernização, ou um debate funcional ou estrutural funcional. Então são diferentes questões que, operacionalizando conceitos não necessariamente similares, mas que estariam dentro dessa chave de mudança, ou seja, os países latino-americanos, e o Brasil em particular, no nosso caso, estaria passando por um processo de mudança expressiva
em múltiplas dimensões, que iria da dimensão social, a política, a econômica, mas também aspectos culturais, e toda essa mudança precisaria ser compreendida, e toda essa mudança precisaria ser problematizada. Então, um pouco este é o universo do qual eu, arbitrariamente, enquanto pesquisador, falo de uma sociologia do desenvolvimento do Fernando Henrique. Então é muito mais uma opção minha, um recorte meu metodológico para problematizar alguns elementos da teoria, da análise do autor, referente a alguns problemas que ele enfrentou ou que a teoria dele propiciou enfrentar. Okay? Esta apresentação, ou este tema, ele é parte de uma pesquisa que eu desenvolvo como jovem cientista do estado do Rio de Janeiro. Embora não tão jovem ainda, já sou um homem com seus quase 44 anos de idade, mas enfim, a academia tem isso ainda, é uma bolsa de pesquisa. A pesquisa é maior do que isso, envolve outros autores, outros personagens, etc. e tal. Mas, então, a apresentação está dentro desta pesquisa, que está vinculada a essa bolsa que eu tenho desenvolvido. O legal dessa bolsa é que ela tem uma contrapartida, que nós temos que dar para o Estado. Que forma essa contrapartida? No nosso caso das ciências humanas, na grande maioria das vezes, envolve a palestra, as rodas de conversas ou algo do tipo, com os jovens do ensino médio, das escolas públicas. Como o meu tema é o tema de desenvolvimento, evidentemente que eu não vou lá fazer discussão teórica, discutir Fernando Henrique com eles. Então eu pego temas da democracia, da marginalidade, da participação, um conjunto de questões que são afins e correlata à temática, para poder problematizar. Isso também dá uma perspectiva do pesquisador interessante, porque falar para vocês que são acadêmicos é uma coisa, falar com uma juventude, muitos em momentos de crise, onde até há uma desesperança com relação a por que eu vou entrar na universidade se a universidade perde o símbolo de mobilidade social, então por que eu vou ter que entrar, etc. Então é uma experiência interessante. Os aspectos metodológicos que pautam essa pesquisa são basicamente 3 conjuntos de questões: a bibliográfica, a documental, acervo e entrevistas. Entrevistas que o Fernando Henrique deu para diferentes outros atores. Eu, pessoalmente, não fiz nenhuma entrevista com ele, mas mapeamento das entrevistas, algumas teses de doutorados e outras entrevistas mais, algumas jornalísticas, etc. e tal, que ajudou a compor um pouco essa ideia, essa construção que eu pretendo fazer do texto do autor. Nessa perspectiva, 2 aspectos me interessam para problematizar a sociologia do desenvolvimento do Fernando Henrique. E vocês perceberam que o subtítulo está vinculado à ideia de protagonismo. Aí nós vamos entender aonde viria essa ideia de protagonismo desses autores posteriormente. Aí eu vou comentar com vocês algumas correspondências, algumas coisas interessantes, por exemplo, entre ele e o Celso Furtado, ele e o Florestan, que nos dá dicas interessantes. É claro que há problemas metodológicos com relação a isto. Você trabalhar com cartas você tem que ter autorização de ambos os lados, então eu não estou propriamente trabalhando com cartas. No caso do Celso Furtado, só para explicar, eu tenho conversado com a Rosa Aguiar, e a Rosa publica agora no final de 19 os diários, e até 20 ela publica as correspondências. Então a minha fonte com relação ao Celso Furtado vai vir via Rosa, que é quem ficou responsável pelo acervo do Celso Furtado. Eu acho que a base bibliográfica vai para o IEB, aqui na USP em São Paulo, e as cartas continuam em Paris, e a Rosa está fazendo estas compilações. Então a Rosa vai ser a fonte primária com relação às cartas do Celso Furtado no diálogo dele com o Fernando Henrique. E as do Fernando Henrique, o Instituto disponibiliza, está tudo digitalizado enquanto fonte, Instituto, etc. e tal. Então a partir de 20
eu vou poder, por exemplo, em uma publicação, trabalhar conteúdos das cartas. Hoje eu construo um cenário a partir das cartas e dar pistas nessa ideia de protagonismo, que é o que eu vou comentar com vocês. Então são dois aspectos vinculados a este processo, a grosso modo. O primeiro são os debates vinculados a ideias de mudanças ou transformações que aconteceram na América Latina e no Brasil em particular entre os anos 50 e 70, como eu já comentei. E são diversos. Mudança do âmbito rural para o urbano, dentro do urbano, um conjunto de questões estão acontecendo, no âmbito da ciência, a institucionalização da sociologia, os embates, no âmbito internacional do projeto Unesco, diferentes frentes de trabalho, a CEPAL, a Flaxo, o CLAPES, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, um conjunto de instituições que, ou para pensar a orientação de políticas públicas, ou para pensar uma formação técnica em termos de pós-graduação, no caso da Flaxo, ou em termos de assessoramento para políticas públicas, os estados, no caso do ILPES, que é onde, quando o Fernando Henrique vai para o exílio no Chile, ele vai trabalhar no ILPES vinculado à CEPAL. Ou no âmbito de formação de pesquisa e circulação de pesquisadores, a CLAPES, com o Aguiar Pinto coordenando a primeira fase dele ali em 58, são instituições, é um momento importante que a sociologia latino-americana e a brasileira em particular está querendo não somente ser o objeto de estudo dos outros, mas também se colocar como alguém que produz conhecimento sobre a sua própria realidade material. Então, desses conjuntos de transformações, que nós poderíamos, a grosso modo, para não alongar muito, de um lado as materiais, sociais, econômicas, no seu sentido mais geral, e do outro lado a científica, acadêmica, intelectual, que é como que os atores, os intelectuais, os economistas, os sociólogos vão se posicionar e pensar na América Latina a partir das condições deles. O que tem de comum, e aí eu finalizo um pouco essa dimensão para entrar em alguns apontamentos mais específicos, o que tem de comum neste processo, mas que com diferenças significativas com relação ao ensaísmo, é que os nossos autores ensaístas, no final do século XIX, começo do século XX, a circulação também foi fundamental para eles. Mesmo quando nós pegamos autores de 30, quando nós pegamos um Gilberto Freire, Casagrande Senzala, a ilha de Gilberto Freire para Lisboa, passar por ficar um tempo em Portugal, depois ir para os Estados Unidos, é importante para a formação dele. O próprio formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, ele termina quando ele está em Londres. Então, quer dizer, estar no exterior era um momento importante para formatar, centralizar os estudos deles, que não se referiam ao exterior, mas que se referiam a uma realidade brasileira, latino-americana, etc. e tal. Mas a forma com que esse conhecimento, essa dimensão científica começa a ser tratada pós-40, pós-50, ganha características muito distintas do que com relação ao ensaísmo. Começa a surgir algumas questões mais, digamos assim, mais técnicas, alguns levantamentos ainda que leve, estatístico, ainda que do ponto de vista da frequência. Tem uma entrevista do Fernando Henrique que ele fala, não, na época fazer frequência já era uma inovação enorme, você fazer uma coisa que é elementar para simplesmente ter minimamente alguns indicadores ou algumas dimensões sobre o que falar sobre a população, seja a população negra na periferia de São Paulo, seja no estado de Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, enfim. Aí são aspectos importantes. Dito isso, o que tem de diferente na minha proposta com relação a pensar a sociologia do desenvolvimento do Fernando Henrique? A base é o acervo, como eu já comentei com vocês. O acervo, qualquer um de vocês pode sair daqui se quiser, entrar na Fundação Fernando Henrique Cardoso, buscar o acervo e acessar toda a base material. E ele conseguiu recursos, enfim, não vou entrar no mérito como ele conseguiu os recursos, não vem ao caso do pesquisador aludir sobre isso, mas o fato é que ele tem tudo digitalizado.
Isso é uma grande vantagem, porque você pegar um acervo que você precisa redescobrir tudo, fazer as conexões por conta própria, e aí você tem que confrontar outros dados, outras bases, porque você pode induzir dimensões equivocadas com relação à trajetória e à construção do autor. Só que, por outro lado, o Fernando Henrique nos dá tudo pronto, ainda enquanto personagem vivo, também tem um limite metodológico, porque é evidente que o acervo está mostrando o que ele quer. Então, eu parti desse pressuposto de que há uma intencionalidade, e esse pragmatismo intencional é algo característico do Fernando Henrique. Por exemplo, ele tem lançado agora os Diários da Presidência. Está no 3º, vai lançar o 4º. Porque ele fazia diário, e é um pouco que ele aprendeu com a geração dele, que o Celso Furtado fazia isso, não na presidência, mas o Celso Furtado fazia no final do ano. Ele dava aquela sentada no final do ano, e a Rosa esteve conosco na semana passada, comentou. Ele falava, como foi meu ano, o que foi legal, o que não foi, o que eu avancei, o que eu não avancei, quais foram os problemas que surgiu. Tanto é que a Rosa vai publicar esses diários agora em 19. O Fernando Henrique fazia isso de forma mais sistemática, ele gravava na presidência. E tudo isso está disponível, já tem 3 volumes da presidência e vai sair no 4º. Então ele sempre foi muito pragmático nesse sentido. Então não tem como não supor, enquanto hipótese sociológica, que ele não seja pragmático com relação à construção do acervo dele, que não é só dele, é dele, da Ruth, mas do avô Inácio, que esteve envolvido na proclamação da República, e aí vocês vão entender como essa trajetória familiar, o pai foi parlamentar pelo PTB, como essa trajetória familiar dele é importante para a construção da sociologia do desenvolvimento, que nós estamos chamando de sociologia do desenvolvimento do Fernando Henrique. Então, o acervo é fantástico por isso, mas tem esses limites de orientações e tem um limite que é intransponível enquanto ele estiver vivo. Você não consegue acessar nenhuma fonte original, tudo você acessa virtual. Eu tentei algumas vezes, como falamos aqui no interior de São Paulo, de João Sem Graça, não sei se vocês conhecem essa expressão, e aparecer lá e, não, mas posso acessar a biblioteca? Porque é interessante, você pegar um livro, de repente, o Capital, o seminário é um outro aspecto importante na trajetória dele. Mas os livros, o que ele anotava, o que ele apontava, que pode ser interessante para reconstruir. Não, esse material hoje você não acessa. Você acessa tudo que está digitalizado, as diferentes publicações em inglês, em francês. Quem quiser fazer uma discussão sobre como que os prefácios foram produzidos numa edição que foi traduzida em diferentes línguas, vocês baixam os livros em diferentes línguas pelo site do Fernando Henrique, e aí vocês lembram em diferentes línguas também, evidentemente, analisam os prefácios no arsenal, mas tem esse limite. Então, o que quando eu comecei a fuçar no acervo do Fernando Henrique, a teoria dele, enfim, eu já tinha contato há mais tempo, já pesquisava teoricamente há mais tempo, quando eu comecei a pesquisar no acervo, e com essas dimensões de como ele construiu o acervo, e lendo, fazendo a revisão bibliográfica, um texto em particular que é o texto do Afrânio Garcia, que ao problematizar o texto do Fernando Henrique, ele pega as dimensões da trajetória, as dimensões dos capitais, tal, para evidenciar como a ida do Fernando Henrique para a política tinha um certo facilitador de trajetória, no âmbito familiar, de inserção dele, etc. Ele estava fazendo essa construção. Aí eu percebi que, e aí a distinção nesse sentido, ainda que não assumida declaradamente para o autor, ela tem um corte weberiano dado, que é ciência e política, quer dizer, a trajetória política para o campo da política, etc. e tal. Aí eu comecei a brincar um pouco, eu falei, e se juntássemos mais variáveis para entender a sociologia dele dentro de um campo mais geral, onde você tem questões que vão funcionar como marcadores importantes para a produção sociológica do Fernando Henrique. Aí eu percebi que em várias entrevistas ele falava, por exemplo, do avô, da participação na proclamação da República. Nesse cenário, o que importava? O avô ter participado da República? Não. A ênfase do Fernando Henrique minha família sempre esteve envolvida com questões grandes no âmbito nacional e no âmbito internacional. Então era a ideia de que há uma chave analítica que pensa o grande, que pensa o universal, que pensa o geral, que pensa a estrutura significativa. E aí ele constrói isso com o avô dele. Tanto é que o bisavô,
que era vinculado aos coronéis, conservador, mais de direita, lá no âmbito de Goiás, meio que há um apagamento, meio que apaga isso da trajetória. Quer dizer, não é um marcador importante. Meu marcador começa com o pai do meu pai, com o meu avô, que é quem está vinculado à proclamação da República. Então, eu percebi que a questão da trajetória política não era só política, tinha um componente ali de que ele tinha que pensar grande, ou seja, um componente de interpretação. Tinha um componente posto ao significar a família. Evidentemente que, se vocês me perguntarem, mas Alessandro, em 64, em 62, em 71, em 56, esses componentes tinham peso quando ele estava produzindo sobre o empresariado industrial? Não vou saber dizer para vocês. O fato é que, lendo as questões hoje, como ele significou, esses componentes têm uma correlação com esse posicionamento de produzir uma grande interpretação. Alguém que produz síntese do Brasil, que produz síntese da América Latina. Então eu peguei essa chave da trajetória familiar e, ao invés de fazer essa trajetória com a metodologia tal qual o Afrânio, para buscar esses facilitadores, esses recursos acionados para a vida política, para mostrar como se inserir em grandes temas da América Latina, é um marcador importante para ele enquanto ator, ele enquanto personagem da história. Se é uma ressignificação dele posterior ou não, talvez um aprofundamento nos estudos, alguns achados, etc. e tal, pode responder, mas os indícios que ele dá das entrevistas é que, mesmo durante esse período, esses marcadores que eu citei para vocês do avô, da República, movimentos tenentistas, essa ideia já estava presente. Então eu acho que é um componente importante, e aí, evidentemente, que como eu estou propondo algo que não é seguir uma, digamos assim, uma linha metodológica bem estabelecida, num campo já definido, demarcado, etc. e tal, eu estou sujeito a críticas, a divergências, etc. e tal, mas eu acho que o mundo acadêmico é isso. Às vezes chega um momento da vida que você tem que falar assim: vou ver se eu arrisco alguma coisa aqui, se eu tomar porrada, tomei, se eu estiver muito equivocado, eu aprendi com a questão levantada que não é relevante para o que eu estou visando produzir, pronto. Estou arriscando nessa toada, são 4 tópicos que eu estou juntando, ou 4 grandes variáveis que eu estou juntando para produzir essa significação. Essa primeira em âmbitos de trajetória, eu não vou adentrar muito nesse aspecto, mas só para vocês entenderem o quanto isso é relevante. Quando o avô dele atingiu o cargo máximo do exército, Floriano Peixoto pediu para o chargista da época, o melhor, ou entendido como melhor, ou visto como melhor pelo Estado, digamos o Caruso, sei lá, na época, fazer uma charge do avô dele com as insígnias, coisas do alto patente, etc. e tal. E essa charge o Fernando Henrique deixa em destaque quando ele vai falar do avô. Então, quer dizer, e a charge nada mais é do que um símbolo. Nós somos sociólogos, sabemos disso. E tratando-se de militar, é de hierarquia, de alguém que chegou no topo, de alguém que esteve envolvido com os temas mais importantes do Brasil entre os anos de 1889 e até 1910. Então, quer dizer, não é pouca coisa a charge, ela simboliza muito do ponto de vista da dinâmica do que foi o Brasil nessa transição do Império para a República. O pai, que teve uma vida parlamentar, por incrível que pareça, ele tem menos espaço do ponto de vista dessa grande chave de pensar o Brasil. Talvez o Inácio, Joaquim Inácio, o avô, é a grande figura nessa chave mais geral que eu estou trazendo para vocês. O segundo aspecto é vinculado à formação acadêmica. Então, o primeiro, a trajetória familiar; o segundo, vinculado à trajetória acadêmica. Na trajetória acadêmica, eu levanto alguns marcadores que foram importantes para o Fernando Henrique. E na trajetória acadêmica é onde, propriamente dito, o Fernando Henrique, enquanto ator e autor, começa a circular. A circulação vai ser fundamental para a produção da sociologia latino-americana. É que hoje, para nós, para vocês, a dimensão da circulação é um processo internalizado. Vocês entram no mestrado, vão fazer sanduíche, vão para congresso no exterior, etc. É um processo
naturalizado, já está dado. Neste período eles estavam num processo de formação, eles estavam num processo de aferir um campo de conhecimento, de aferir quais são as vozes legítimas e autorizadas para falarem sobre determinadas questões, para falarem sobre determinados temas. Então eu acho que essa ideia de pegar um campo de formação e de trajetória dele é fundamental. Primeiro, na formação dele, eu saliento a própria formação na USP, que não foi meramente uma formação acadêmica, ele teve múltiplos envolvimentos dentro da universidade, como professor assistente, diálogos fora, onde ele pôde dialogar, seja como assistente, seja em pesquisa, com o Florestan, que era orientador, mas com o Roger Bastide, com o Guerreiro Ramos, etc. Então, quer dizer, é um diálogo de circulação de informação onde é fundamental para o Fernando Henrique. Inclusive tem uma fofoca que surgiu, acho que durante os anos 2000, que quem teria sido mais importante para a formação do Fernando Henrique, se o Florestan Fernandes ou se o Guerreiro Ramos. Eu mostrava que era o Guerreiro Ramos. Em algumas entrevistas, até naquele livro que ele revisita a vida dele aos 80, ele fala, não, o Guerreiro foi importante, mas o núcleo do Florestan Fernandes sempre foi um marcador importante da USP. Tanto é que metodologicamente a ideia do chamado ecletismo que o Florestan entendia, e aí vocês vão entender o que eu estou chamando de ecletismo, é um marcador para ele produzir a sociologia do desenvolvimento dele. E quando eu chegar nesse ponto vai ficar mais claro para vocês. Então é na formação acadêmica que ele não só se forma, como ele adentra nas redes da universidade, que está concomitantemente num forte processo de institucionalização das ciências sociais, da sociologia, dialoga com pesquisadores internacionais de ponta na época, com temáticas de ponta, questão racial, questão da industrialização, questão da mobilidade, e depois, posteriormente, a questão da política, do autoritarismo. Quer dizer, os temas de ponta que marcaram essas 2 décadas, ele esteve envolvido de alguma maneira dentro do seu processo de formação. E dentre esses contatos, e já ao domínio do idioma do francês, propiciou com que ele fosse um personagem importante na construção do CISIT. E aí surgiram algumas fofocas também, que Turren, que era jovem pesquisador, teria falado que o Fernando Henrique poderia ser o diretor, mas aí tinha uma questão de hierarquia, estava lá com o Florestan, etc. e tal. É uma questão que o Fernando Henrique não desmente, mas não comprova também, meio que ele sai pela tangente, ele reconhece que na época tinha-se uma autoridade dada no Florestan, todas essas questões, etc. Mas ele de fato foi um personagem importante do CISIT, e que é um momento de, digamos assim, de exemplificação e ao mesmo tempo de fortalecimento da própria institucionalização da sociologia e da incorporação de fato do tema do desenvolvimento como um tema de chave majoritariamente sociológico também. Porque se nós pegarmos a década de 50, os grandes intérpretes, ou a grande matriz que ainda pensa esse processo, está na economia, depois está na CEPAL, quer dizer, o campo econômico ainda mais hegemônico no debate. E isso fica evidente numa correspondência do Celso de 64, salvo engano, para o Fernando Henrique, que eles queriam publicar todos os artigos dos latino-americanos numa única revista. Qual era a ideia? O Celso Furtado viu que o ambiente francês era o que tinha de mais moderno na época para se pensar, para ser intelectual, mas que eles tinham um limite. Eles tinham teorias europeias e eles não eram latino-americanos. Então precisavam eles, os latino-americanos, produzirem as interpretações que os outros não alcançariam. Porém, eles teriam que produzir isso com densidade, e a ideia de ter uma única revista para produzir isso significaria que eles teriam um espaço de disputa no âmbito internacional para ver quem seriam essas vozes legítimas para falar sobre a América Latina, etc. e tal. E o Celso Furtado ele é textual, evidentemente que não com essa simplicidade que eu estou comentando com vocês, mas um pouco com essa ideia do como os intelectuais
latino-americanos tinham que se posicionar neste cenário de maneira a não só intervir na sociedade com as suas ideias quando possível, mas acima de tudo produzir a interpretação que fosse entendida como uma interpretação legítima para se compreender os processos latino-americanos. Nesse processo de formação, tem uma outra instituição que vai ser importante. Então temos lá a USP, a circulação internacional, os atores que ele dialoga, o âmbito empresarial vinculado ao SESI. E aí é interessante porque a dimensão com o Guerreiro Ramos, mas também as atividades do próprio Florestan, nesse ramo, que é um ramo industrial, o SESI vinculado ao industrial, vai ser fundamental. Tem um texto do Florestan Fernandes, eu acho que é Mudança Social, alguma coisa assim, que está no livro, Mudança Social, não lembro exatamente o título, mas que foi uma conferência que ele fez no Senai, e que ele problematiza a questão do como que as transformações, no caso industriais, não se dariam por um processo voluntário. E ali ele forja dois conceitos em diálogo com um debate marxiano. Enfim, eu vou pegar a frase marxiana que vocês encontram facilmente no 18 de maio. Os homens fazem a sua história, mas não segundo as suas vontades, segundo as condições historicamente determinadas. Ele pega esse pressuposto analítico de transformação do Estado, etc. e tal, e cria dois conceitos que ele vai chamar de força social e valor social, e faz um estudo do caso do Mauá, e mostra como o Mauá, no final do século XIX, ele tinha o valor social do industrial, ele tinha os contatos com os banqueiros, ou seja, ele tinha um ethos, mas ele não conseguiu transformar e fazer o Brasil industrial no século XIX, porque não teve a força social necessária para que o Brasil engendrasse essa mudança naquele determinado momento da história. Então esse diálogo com a sociedade, com os empresariais, com essa classe, essa fração de classe é importante. Para o Fernando Henrique não vai ser diferente também, tanto é que um dos objetos deles de pesquisa vai ser estudar o empresariado no Brasil, na Argentina, enfim, etc. e tal. E o CLAPS, que quando cria-se no âmbito da ONU a CEPAL, a Flaxo, pensa-se também em criar um braço voltado para a pesquisa dos pesquisadores latino-americanos, que é o CLAPS, que é sediado no Rio de Janeiro, e que o Aguiar Pinto, que é o seu primeiro diretor. E ali vai ser importante, ali o Fernando Henrique vai ter contato com um monte de pesquisadores argentinos, sociólogos, enfim, e que vai ser fundamental quando ele tem no exílio, uma história que, assim, bastante gente até sabe, mas muita gente também não sabe, eu acho que mais gente não sabe do que sabe, é que quando tem o golpe, eu vou comentar um pouco aqui como 1964, o Fernando Henrique sai primeiro para a Argentina, vai ficar na casa de um sociólogo chamado José Nun, que é o argentino que produziu sobre a teoria da massa marginal, e que o Fernando Henrique vai fazer uma crítica ao texto dele e que está vinculado ao terceiro aspecto que eu vou citar com vocês, que são os seminários do Marx, mas eu chego lá. Esse José Nun vira muito amigo do Fernando Henrique, depois eles se encontram em 63 na França, depois eles voltam a se encontrar quando o Fernando Henrique está em Nanterre, vira um amigão dele, até terem as polêmicas analíticas com relação às interpretações, aí ao menos do ponto de vista do acervo, os contratos encerram. Se eles continuaram depois, aí precisaria buscar fontes na Argentina. José Nun ainda é vivo, ele é um pouco mais velho que o Fernando Henrique, ele já tem, acho que hoje, uns 90, 91 anos, mas eu não sei nada sobre a situação de saúde dele, se ele está lúcido ou não. Mas precisaria tentar pegar esses acervos, alguma coisa lá, para ver se continuou ou não, mas enfim. Então o CLAPS acaba sendo um momento importante e um marcador fundamental para a circulação. E um marcador importante para a circulação entre os sociólogos, principalmente os latino-americanos e mais especificamente o